Antes de começar o vídeo, vamos só lembrar da festa do Manual do Mundo de 10 anos e 10 milhões de inscritos. Vai ser dia 22 de julho agora em São Paulo. Tem o link aí embaixo para vocês saberem mais e verem sobre os ingressos, fechou? E aí pessoal, beleza? Tem uma história muito legal que eu queria contar, que meu pai me contou quando era criança, isso na Copa de 90 ou 94. Eu vi 90 é a primeira Copa que eu lembro. 94 eu lembro muito bem que o Brasil foi campeão. Esse é um momento inesquecível para quem viveu essa época. E eu achava que todo mundo sabia da história da taça Jules Rimet, mas eu perguntei no Twitter. Aliás, se vocês não me seguem lá no Twitter, dá uma olhadinha lá, Iberê Tenório, do jeito que escreve meu nome. E a maioria das pessoas não conhecia, mais de 70% das pessoas não conheciam essa história, então eu resolvi contar, tentar dar o máximo de detalhes possíveis, que é uma história muito bacana. Então vamos lembrar um pouquinho da história da Copa do Mundo para entender o que é essa taça. A Copa do Mundo começou em 1930, foi a primeira Copa do Mundo disputada. Um pouquinho antes disso ela foi inventada e decidiram que o prêmio ia ser um troféu que, aliás, se chamaria Copa do Mundo. Esse troféu se chamaria Copa do Mundo. E era um troféu de uns 30 centímetros que tinha uma deusa grega estilizada. A deusa da vitória, que também representa a força, a velocidade, que a gente chama em português de Nice ou de Nike, mas em inglês ela se chama Nike. Então, se você não sabia dessa, já vale um joinha aí, né? Porque afinal de contas essa marca foi provavelmente inventada em cima da deusa da vitória, da velocidade. E tinha essa deusa estilizada, assim, com umas asas, segurando uma copa em cima, né? Segurando tipo um recipiente em cima, octogonal, um negócio muito bonito. Essa taça tinha 4 quilos, dos quais pelo menos 1,8 kg era de ouro puro, ou seja, uma taça bem valiosa. E quem vencesse a Copa ficava com a taça um tempo em casa e depois dava para o próximo vencedor a cada 4 anos. Então, só que eles decidiram que a terceira vez que o mesmo país ganhasse a Copa, ela ficava com a Copa do Mundo com essa taça. E aí foi. O Uruguai ganhou a primeira Copa em 1930, Itália ganhou em 34, depois ganhou também em 38. Aí aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a gente ficou sem Copa até 1950, quando a Copa aconteceu no Brasil. E vocês não devem lembrar, talvez algumas pessoas que estão assistindo aí lembrem, comentem se vocês lembram, mas em 1950, lá no Maracanã, o Brasil perdeu a final para o Uruguai. Então em 1950 a gente já tinha Uruguai bicampeão e Itália bicampeã. Em 1954, quem ganhou a Copa foi a Alemanha Ocidental. Naquela época, a Alemanha estava dividida em duas e a Ocidental ganhou a Copa pela primeira vez, até que apareceu o Brasil. E o Brasil ganhou a Copa em 58 e em 62. Então aí a gente já tinha 3 bicampeões, certo? Em 66 foi a Inglaterra que ganhou a Copa. E em 1970 a gente chega até a final com Brasil e Itália. Então eram 2 bicampeões decidindo a Copa em 1970 na final. Isso quer dizer que naquela Copa alguém ia levar para casa definitivamente aquela taça. A essa altura do campeonato, essa taça já chamava Jules Rimet. Tinha mudado o nome porque antes da Copa de 50 decidiram homenagear o presidente da FIFA que tinha ali na época da invenção da Copa do Mundo, que era um cara que se chamava Jules Rimet. Então a taça ficou chamando Jules Rimet. E era o grande objeto de desejo aí da final da Copa de 70. E vocês devem imaginar que o Brasil estava fervendo para ganhar essa taça e ganhou. A gente ganhou a Copa de 70. Aliás, eu não assisti a Copa de 70, nasci bem depois disso, mas vale muito a pena assistir essa final. Se vocês procurarem na internet, dá para achar uma final muito bonita que o Brasil dá uma lavada na Itália, lá no México, e no final eles invadem o estádio, a torcida mexicana que torcia pro Brasil, uma coisa muito legal. E o Brasil levou embora para casa essa taça. A gente vivia na época do governo militar, eles exploraram bastante essa vitória do Brasil, então era um objeto muito, muito querido por todos os brasileiros. E ele ficou lá instalado na sede da FIFA, no Rio de Janeiro, e era protegido por um vidro blindado e ficava lá para todo mundo ver. Até que em 1983, 2 caras entraram no prédio da FIFA, renderam o segurança isso à noite, amarraram o cara e roubaram a taça Jules Rimet em 1983. Sumiram com a taça. Aí você pode estar pensando, como que pode o Brasil deixar desaparecer um objeto valioso como esse? Pois bem, não foi só o Brasil. Em 1966,
ia acontecer a Copa da Inglaterra. O Brasil era o detentor da taça, mas ela estava em exposição na Inglaterra porque ia começar a Copa. Um pouquinho antes da Copa, essa taça já tinha sido roubada na Inglaterra e um tempinho depois, alguns dias depois, um cachorro achou a taça embrulhada em jornal e recuperaram a taça. Só que dessa vez encontraram os caras que roubaram a taça, encontraram 4 pessoas, um mandante do crime, os 2 caras que cometeram o crime de roubar a taça e um argentino que era o receptador que supostamente teria derretido a taça. Foi o que a polícia informou na época, em 1983. Nessa época a imprensa não tinha muita liberdade, era meio complicado, então não se sabe se essa história é por aí mesmo, se de fato derreteram a taça, porque nunca acharam nada que provasse que a taça tenha sido derretida. Derretida por um argentino ainda, né? Que é o país mais rival do Brasil aí no futebol. O fato é que até hoje não se sabe que fim levou essa taça. Já eu li algumas notícias dizendo que a FIFA quer ainda recuperar essa taça. Acharam na sede da FIFA o pé da taça que tinha sido trocado. No pé da taça ficam anotados ali, escritos os países que foram campeões. E acho, se não me engano, em 1950 eles trocaram o pé da taça. Então, existia um pé antigo que foi usado nos primeiros anos de Copa do Mundo, que foi tirado e colocado outro. Esse outro desapareceu junto, mas o antigo ainda se tem, é uma relíquia aí dessa época. Mas saber se a taça foi derretida mesmo, ninguém sabe. Tem um detalhe muito brasileiro dessa história que, primeiro, atrás do vidro blindado tinha uma madeira. Então os caras quebraram a madeira e levaram a taça que estava ali atrás. E o detalhe mais absurdo dessa história é que a CBF tinha uma taça guardada num cofre, muito bem guardada, só que não era original, era uma réplica. Ou seja, a réplica estava guardada no cofre e a original estava exposta. Foi roubada. E talvez hoje a aliança que você esteja usando neste momento pode ter sido a taça que subiu nas mãos dos capitães brasileiros que venceram essa Copa 3 vezes e levantaram essa taça. A taça que se levanta hoje começou a ser usada em 1974, quando a Alemanha ganhou de novo a taça. Ela não tem mais essa regra de quem ganhar 3 vezes pode levar a taça. Seria bacana porque dessa vez o Brasil é o único país que ganharia essa pela 3ª vez, né? Corrigindo aqui, fiz as contas de cabeça, mas não estava certo. A Alemanha já ganhou essa taça 3 vezes. Ganhou aqui em 74, em 90 e agora em 2014. E a Argentina já ganhou 2 vezes também. Então, quer dizer, Brasil, Itália e Argentina já ganharam 2 vezes e a Alemanha ganhou 3. Bom, pessoal, é essa história que eu queria contar. Eu acho a história muito interessante. Mais uma história da década de 80. E se você é mais antigo e tiver alguma história que você acha muito bacana que a gente conte aqui no vlog, deixa aí nos comentários algumas dessas histórias mais antigas do Brasil. Fechou, pessoal? Vamos torcer aí pelo Hexa.